região cervical. Então, alguma coisa vai ter uma discussão aí que vai ser importante para você estar fazendo atividade em casa. Então, alguns exercícios eu vou conseguir sim colocar aqui para vocês, e outros exercícios serão feitos dentro de casa também, por conta que o ambiente de trabalho a gente não consegue executar tudo, tá? Muito bem, então, o tema aí que a gente pensou em falar com vocês é falar sobre funções articulares, né? O que essas funções articulares do nosso corpo humano, nossos tecidos, nossos músculos, nossos ossos, nossas articulações, eles foram feitos para nos movimentar. Então, as funções articulares, aonde tem a parte óssea. Por exemplo, aqui no meu cotovelo eu tenho uma articulação. Eu tenho esses ossos aqui, chamado rádio, una e húmero. Então, onde tem mais que dois ossos tem articulação, nós utilizamos como funções articulares. Qual que é a principal função da função articular? Manter os ossos e ligamentos unidos para o movimento e a estabilidade do esqueleto. Nada mais, nada menos do que isso, tá? Com isso, eu arrumo o quê? A minha postura. Nós ficamos eretos. Então, para mim conseguir atingir aquilo que eu faço com vocês, que é esse trabalho postural, é um trabalho que a gente às vezes faz ergonômico, de blitz postural, tudo isso aí, ele está envolvido nas funções articulares. Uma das principais funções articulares nós chamamos é o quê? É a mobilidade e a estabilidade. Então, agora que começa a entrar as partes importantes disso aí, pessoal. Começando lá pela sola do pé, nós chamamos arco plantar. O nosso corpo ele vem do arco plantar, do tornozelo, do joelho, do quadril, que é a região lombar, região torácica, região cervical, região do ombro, região do cotovelo e do punho. Cada um tem uma função, ou de mobilidade ou de estabilidade. O que eu estou querendo dizer isso para vocês? Vamos começar lá pelo arco plantar, certo? O arco plantar é isso aqui, ó, tá? Aqui embaixo tem revestimento de músculo também. Tem a fáscia, isso aqui é fáscia, e nós temos músculo na sola do pé. E que geralmente não. Quem que faz exercício aqui, já fez algum tipo de exercício para estabilidade do pé? Levanta a mão, por gentileza. Nunca ninguém. Vocês estão vendo como que acontece? Eu vou provar para vocês, tá? E são estudos que nós estamos colocando. Provo para vocês que um pé desabado, que chama isso aqui, ó, chama inversão de pé desabado, ou simplesmente uma fasciite plantar, que é quando eu tenho uma inflamação na região do arco plantar, ele tem mais de 90% de chance de acontecer isso por conta do enfraquecimento que tem no músculo da sola do pé. O músculo fraco, ele encurta e você dá o impacto nele, ele não tem ele vai dar uma sobrecarga para a parte articular da fáscia plantar. Então, quarta-feira, tá? Porque nós combinamos de hoje seria uma aula teórica, né? Uma palestrinha teórica, e quarta-feira nós vamos fazer a prática. Então eu vou colocar alguns exercícios que nós podemos utilizar aqui dentro do cartório, no nosso trabalho, e alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Então, são estudos que eu vou colocar para vocês e vou mostrar para vocês na prática como que é feito e quais são os benefícios dele, e vou contar relatos que eu estou conseguindo realizar esse tipo de trabalho dentro da minha clínica lá com alguns clientes meus. Por exemplo, que tem o tal do pé chato. Viu falar do pé chato? Alguém tem um pé chato aqui? Você sabe o que é pé chato? Não sabe aquele pé plano assim, ó, que não tem um arco. Todo pé, ele tem a necessidade de ter esse arco aqui, ó. Isso aqui é um arco, ó. Se ele não tem esse arco aqui, o pé dele é chato, geralmente quando ele vai fazer um exercício, vou dar um exemplo para vocês, o exercício de levantar e sentar da cadeira, o pé chato dele não faz esse movimento assim de garra, que vai ter exercício para fazer, aí você acaba fazendo isso aqui com o joelho, ó, entrando para dentro. Tá? Eu vou mostrar através de teste para vocês só na quarta-feira. Mas o importante do arco plantar. Então hoje, se você vai se tratar por um osteopata, por um ortopedista, qualquer tipo, ele começa a olhar pela sola dos seus pés, olha como é que você está andando. Isso já é uma coisa também que
dentro da minha profissão, dentro da minha área, a gente está observando muito também como é que a pessoa anda. Só o fato dela andar, se dá para você perceber se o joelho dela está para dentro ou para fora, é por conta do arco plantar. E tem exercício que é bem legal mesmo, na quarta-feira eu vou mostrar para vocês. Tá? Arco plantar. Função, estabilidade. Função, estabilidade. Estabilidade é quando você vai fortalecer para ficar duro, esticar, tá? Ganhar estabilidade. É a função do arco plantar. Tornozelo. Então nós começamos. Arco plantar, subimos para o tornozelo. O tornozelo tem como a principal função a mobilidade. Quando ele tem uma hipomobilidade do tornozelo, ele pode carretar também para o chamado joelho valgo ou joelho varo, que eu vou mostrar para vocês. Joelho valgo é isso aqui para dentro, joelho varo é para fora. Quando o tornozelo, nós chamamos ele de hipomóvel, que ele não tem mobilidade, quarto vocês vão testar que vai ser bem legal. O que acontece? Ele não consegue mexer quando eu vou fazer um agachamento, por exemplo, sentar e levantar na cadeira. Qualquer tipo de exercício que vão fazer que tem que ter a necessidade de uso do agachamento, quando você vai fazer um movimento, você vai fazer isso aqui, ó. Vai jogar o tronco lá embaixo. Isso não é muito trabalhado na academia, nos exercícios, porque as pessoas às vezes ficam mais preocupadas em ficar tentando corrigir o movimento. Ó, faz assim, faz assim. Você não consegue realizar o movimento por conta dessa disfunção. Essa disfunção do tornozelo, ela precisa ser melhorada. Tem exercício para ele, para você conseguir realizar um futuro agachamento. Então a função do tornozelo não é estabilidade, é mobilidade. Então existe exercício para você ganhar amplitude de movimento, para você conseguir executar o exercício. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, algumas coisas é envolvendo ao exercício físico fora daqui. Vai falar, mas o que isso tem a ver com o meu tornozelo? Meu trabalho aqui, junto com vocês, eu convencer vocês e uma próxima oportunidade, quando eu perguntar quem está fazendo exercício, quando eu perguntei, as mãos ficam lá embaixo, quem está voltando a fazer exercício? Eu gostaria que as mãos lá em cima, quando as mãos estiverem mais lá em cima, quando tiver uma população maior fazendo exercício, vocês vão entender que isso aqui é muito importante para vocês lá, por conta que às vezes a gente vai buscar um local, tá? Vamos entender bem. Que vou pagar um custo um pouquinho mais baixo, que é numa academia, que às vezes a situação está difícil, né? Ou numa academia, vou pagar aí no Smart, por exemplo, você vai pagar R$50, só que você não vai ter um profissional para te atender. Aí você vai querer fazer um agachamento, aí você vai de repente lembrar, vai tentar nos consultar falando assim, olha, para mim fazer um agachamento, eu preciso melhorar a mobilidade do tornozelo, então eu tenho que fazer esse tipo de exercício. Entendeu o que eu estou querendo dizer para vocês? Então eu estou tentando, olhando para a saúde de vocês. Isso aqui não é aqui dentro. Isso aí quando vocês estiverem lá fora, que é o meu trabalho, o meu objetivo é convencer vocês a serem pessoas ativas, tá bom? Mobilidade, pessoal. Joelho, ele tem como principal função a estabilidade. Joelho, nós precisamos ter estabilidade. Um joelho instável, ele entra para dentro, ele vai para fora, por quê? Chama, que eu falei para vocês, valgo ou varo, tá? O que acontece? O tornozelo, ele é muito importante para esse joelho e o arco plantar. Os dois são extremamente importantes para que esse joelho me fique firme, me fique estável. Lembra que eu comecei a falar para vocês? Arco plantar, precisa ser trabalhado. Tornozelo, precisa ser trabalhado. Como que eu consigo identificar isso? Através de alguns testes que eu vou conversar com vocês na quarta-feira. Teste que vai mostrar se eu tenho instabilidade ou não de joelho. Se eu tiver, então, já atento já com alguns exercícios que vai ser muito importante vocês, simples, tá bom? Joelho. Eu não estou falando de lesão, hein, gente? Estou falando só sobre funções. Ah, mas professor, eu tenho dor no joelho. O que é? É uma tendinite, é uma artrose, é um menisco que está inflamado, é um ligamento que está desgarçado, porque aqui nós temos ligamento, esse aqui é o joelho, certo? Aqui tem o ligamento cruzado, anterior, atrás tem o posterior, e tem os dois mediais lateral aqui, ó, certo? Isso aí é outro problema. Estou falando sobre funções articulares, qual que é a função desse aqui. Passando para frente, agora já entra já no nosso trabalho aqui, tá? Quadril, ele tem como principal função a mobilidade.
Quando eu falo de quadril, é toda essa região aqui, ó, pelve, nós chamamos tudo da região pelve. A falta de mobilidade do quadril pode gerar dores ou desconforto na região lombo-torácica aqui, ó, ou mais conhecido como região lombar. Por quê? Eu vou dar uma pausa aqui para explicar uma coisa para vocês. Se uma das articulações que eu acabei de falar para vocês, lá da sola do pé, nós vamos subindo, se uma não faz, a outra vai estar fazendo o trabalho dela. Por exemplo, quadril, que é uma das principais que tem aqui por conta dessa região lombar, principalmente quem trabalha sentado. O quadril tem função de mobilidade. Depois que eu for passar esse slide, eu vou falar para vocês da região lombar, que ela tem função de estabilidade. Quando o quadril não tem mobilidade, ela vai fazer com que a sua lombar ganhe mobilidade. E a região lombar, ela não está apta para ganhar mobilidade, ela está apta para ganhar estabilidade. Muitas vezes eu sinto dores na região lombar, por quê? Porque o meu quadril não está móvel e ele vai fazer com que a lombar fizesse o serviço dela. Isso geralmente causa dores. Então existem exercícios para melhorar a mobilidade da cintura lombar ou do quadril. Coluna lombar tem como função, que eu falei para vocês aqui, a região da estabilidade. Então, dentro da região lombar, nós temos aqui, ó, essa aqui é a região sacral, onde fica o quadril, tá? E aqui é a região lombar. Os revestimentos musculares mais próximos das vértebras, nós chamamos de músculos profundos. Então, eu tenho eretores da espinha, eu tenho quadrado lombar, eu tenho multifídios. São alguns músculos que ficam na parede interna. Para mim conseguir atingir esses músculos, existem exercícios específicos. Não é você chegar lá e fazer um agachamento, fazer um exercício para glúteo. Não, existem exercícios específicos para você ganhar estabilidade da região lombar. Para você ganhar estabilidade, ele tem exercícios específicos. E a lombar, ela não está aqui, ela não está no nosso corpo para a gente ganhar mobilidade. Ela precisa estar estável. Por que ela tem que estar estável, gente? Porque quanto mais estável está a minha região lombar, mais os meus músculos estão firmes, mais eles estão protegendo as minhas vértebras, mais eles estão protegendo os nossos discos. Entre uma vértebra e a outra, tem disco. Ali que pinça, ali que dá a hérnia, ali que dá o desconforto, ali que dá as retrações, é tudo aquilo que você vê quando você vai no ortopedista. Eu estou com hérnia, estou com artrose, enfim. Eu tenho que proteger cada vez mais o meu músculo para não dar sobrecarga na região lombar. Outra região importantíssima nossa é a coluna cervical. Ela tem como função principal a estabilidade. Ela afeta muito o nosso tipo de trabalho, por conta que a gente fica com o pescoço ali, atento. Lógico, a gente tenta o máximo possível deixar vocês mais próximo com relação à parte ergonômica, de altura, de distância, de computador e tudo mais. Porém, quantas vezes eu pego meu celular e fico assim? Lembra que eu falei uma vez numa palestra com vocês aqui, quanto que é o peso de você ficar com uma angulação com o queixo baixo assim, ó? Chega às vezes a pesar 3 vezes, às vezes, dependendo da quantidade que você abaixa o seu pescoço, chega a ser uma pressão explodíssima. Não é que você está com 40 quilos, mas é como se fosse você colocar 40 quilos nas vértebras cervicais. Você sabe o que significa, pessoal? Que o meu pescoço vai estar sendo flexionado, os meus discos vão estar acorrentados e apertados, aí que você faz um processo chamado de retração. É quando o disco pinça e ele afasta. Aí o que acontece? Eu começo a ter aquele pescoço assim, ou aquele pescoço assim. Aí, por conta que eu sinto dor aqui, eu encurto minha região do trapézio, que nós chamamos aqui, esplênio da cabeça, aí que começo a ter algia. E muito relacionado a essas algias, dores na cabeça, ou cefaleia, podemos chamar assim, devido aos encurtamentos e a hiperflexão que você acaba realizando no seu pescoço durante o seu dia a dia. Vai ter bastante exercícios também, e agora eu vou começar a utilizar com vocês também para a região do pescoço. Agora vocês entendem o seguinte,
A gente faz exercício para o pescoço e tem músculo aqui. Tem músculo, gente. A gente não faz exercício. Então a gente precisa ganhar essa região também, a gente precisa fortalecer ela. Eu estou falando isso, grupo jovem. Mas um dia a gente vai envelhecer, as nossas vértebras, ela envelhece. Qual que é o processo de envelhecimento, pessoal? Perda de massa magra, aumento de massa gorda e perda da substância esponjosa. Os ossos vai enfraquecendo, por isso que a gente tem osteoporose, osteopenia. É uma densidade mineral óssea que vai diminuindo. E eu preciso estar fortalecido isso aí, para quê? Porque lá na frente eu não sinta tantos problemas, pessoal. Tá? Esse é o nosso trabalho que vai ser feito com vocês aqui já quarta-feira e alguns exercícios que vocês vão estar fazendo em casa. É tranquilo, não vai deixar ninguém cansado, é só trabalho mais postural. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês vão ficar, nossa, mas aqui está falando até agora, um é mobilidade e outro é estabilidade. Não é que a minha região cervical, ela tem como principal função estabilidade. Estabilidade, ela significa que eu preciso fortalecer, são exercícios que ela vai ter que travar, meu pescoço vai ter que ficar mais forte. Aí eu acabei de falar para vocês que na região, por exemplo, do quadril, eu ganho mobilidade. Porém, não é porque a cervical ela tem função principal de estabilidade que você não vai ganhar mobilidade. Por quê? Existem os exercícios que eu vou ensinar para vocês quarta-feira de retração cervical, que vai ser um trabalho móvel, porém ele faz uma mobilidade para ganhar uma estabilidade. O quadril, por exemplo, são exercícios que vocês vão fazer em casa, ou aqui tem alguns exercícios, que você faz a mobilidade, mas ele não gera a estabilidade. Tá? Só para vocês entenderem, porque às vezes falam assim, nossa, mas ele falou que estabilidade e mobilidade, e está fazendo exercício que você está ganhando mobilidade. Tá? Só para deixar vocês atentos a isso aí. Passando para o cotovelo, pessoal. O cotovelo, ele tem principal função a estabilidade. E tem como necessidade de executar exercícios de estabilidade dessa região, minimizando disfunções chamadas de epicondilite. Lembra que a gente já falou para vocês, inflamação da epicondilite? O que acontece? São para pessoas que fazem muita atividade de movimento de flexão e extensão com o cotovelo. Então aqui tem a articulação, lembra que eu falei para vocês? Ó, aqui tem o rádio, tem a una, tem o úmero. O que acontece? Se eu não tenho uma estabilidade nessa região do cotovelo, ela ganha muito movimento de amplitude, eu posso me machucar, eu posso criar lesões, que saem daqui, eu sinto dor no ombro por conta da instabilidade do cotovelo, ou no punho, ou vice-versa, tá? Isso é para quem faz muito praticante de crossfit, a galera do crossfit que fazem muito trabalho de cotovelo, com barra, eles usam muito essa mobilidade do cotovelo, da estabilidade do cotovelo, tá? E os punhos, né? Tem como função a mobilidade, tá? O punho ele tem como função de mobilidade, a gente faz bastante exercício, aí sim a gente tem que estar atento. O meu punho, disfunção, se eu não tenho bastante movimento com o meu punho, o que acontece, pessoal? Vocês usam muito manual, o trabalho de mouse, vocês digitam. Quanto menos eu tenho função no meu punho, mais sobrecarga eu vou dar para o cotovelo. Então, geralmente, o que acontece? Não é porque eu estou sentindo dor no ombro que o meu problema está no ombro. O problema pode estar no punho. Você faz alguns testes que você consegue identificar que a pessoa tem hipomobilidade de punho, ela sente dor aqui, ela sente dor aqui. Por quê? Porque ela não vai fazer o movimento e o outro que vai acabar dando mais carga para ele. Então, cada função do corpo, cada região do corpo, ela precisa estar estabelecida, imóvel ou estável. Por quê? Se um não faz, o outro vai acabar fazendo. Tá? Região do ombro. O ombro é uma região estável, certo? Só que você precisa ganhar mobilidade com ele para que quando você for fazer, por exemplo, um exercício, isso aqui, ó, tem pessoas que não conseguem fazer esse movimento aqui, ó, com o braço para cima. Por quê? Porque os ombros já estão protusos cada vez mais. Aí eu faço uma pergunta para você. Você vai lá, pega no YouTube, fazer um treino em casa. Qual exercício? Chama press. É isso aqui, ó. Você vai pegar o peso, você vai fazer esse movimento lá em cima. Aí a pessoa não tem a mobilidade com o ombro, ela faz assim, para frente. E essa para frente, estou forçando a escápula, não estou trabalhando, estou forçando meu úmero, vocês estão entendendo? Aí daqui a pouco eu começo a ter lesão aqui, por quê? Sobrecarga, por quê? Porque o meu movimento é para cima, não é para frente. Aí você tem a sobrecarga, daqui a pouco você sente dores.
Sentialgia são movimentos que você não consegue trabalhar. Por quê? Porque o meu corpo não está funcional para fazer esse movimento. Quarta-feira eu vou explicar melhor isso aí, como é que a gente consegue realizar ele na prática. Tá? A região da escápula. A gente faz bastante exercício com a escápula. Aquele exercício que eu encaixo, volto. Encaixo, volto. Nosso trabalho de ficar sentados, eu vou fazendo cada vez mais cifose. A minha escápula ela vai ficando cada vez mais travada. Eu preciso ganhar amplitude de movimento, tenho que soltar essa escápula. Existe exercício específico para isso também. Para quê? Porque quando eu for trabalhar, eu não vou ficando cada vez mais assim, eu tenho que fazer isso aqui. Então, eu vou ganhar amplitude, aí eu preciso fazer o exercício também para quê? Para me manter a minha postura junto a isso. Então, eu tenho que ganhar amplitude do movimento e eu preciso ganhar a estabilidade para mim segurar a minha escápula. Uma vez essas escápulas travadas, cada vez mais você vai sentir dor no pescoço, dor no ombro ou em outras regiões devido a essa instabilidade. Pessoal, eu coloquei uma frase assim, tá? Para finalizar com vocês hoje. O corpo humano, a gente, né? Quando nós nascemos para nos movimentar. Tá? Nosso esqueleto, quando nós nascemos, ele foi criado, tá? De uma forma uniforme. O que isso significa? Pega às vezes, quarta-feira eu vou tentar fazer esse exercício com vocês. Pega uma criança, um pequenininho, pede para ele agachar, ficar sentado em cima do calcanhar. Fica na posição correta. Nós utilizamos isso lá para fazer teste, para mostrar como a criança é funcional. Como a gente nasce, tá? Deus é tão perfeito, coloca a gente perfeitamente. E com o passar do tempo, com o nosso trabalho, no nosso dia a dia no trabalho, nós vamos criando vícios posturais devido ao trabalho, devido a, enfim, tudo. E nós vamos ficando cada vez mais com o corpo disfuncional. Então o trabalho que eu executo com vocês é tentar fazer com que vocês voltem de novo ao processo de ser criança, tá? Entre aspas, processo de criança, para mim tentar voltar a ser um corpo funcional. A criança pega, ela é super alongada, ela coloca a cabeça no joelho, ela é super. Por quê? Porque nós nascemos assim, e com o passar do tempo nós vamos fazendo o quê? Nós vamos tendo esses vícios posturais, esses erros no dia a dia. Então o trabalho nosso, com vocês, é cada dia tentar aproximar dentro mais da parte ergonômica, deixar vocês estáveis. Cada vez mais próximo daquilo que nós falamos de ergonomia completa, que é o estado entre você e a sua máquina e a sua região onde você trabalha. Tá? Mais uma vez, eu sempre agradeço a vocês pelo respeito ao meu trabalho, estando junto com a gente aí. Quando eu estou aqui dentro, todo mundo está fazendo exercício, isso aí para mim é um respeito ao meu trabalho, e isso é importante, o carinho que eu tenho por vocês respeitarem o meu trabalho, eu também respeito muito de vocês, por isso eu tento fazer o melhor possível com relação a isso aí. E são tudo técnicas novas que geralmente você não vai conseguir achar aí não, tá? Isso aí a gente faz muito estudo, muito trabalho, para a gente tentar dar o melhor para vocês, tá bom? Muito obrigado, quarta-feira estamos de volta, tá gente? Valeu, obrigado.